Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos dar uma repassada nesse conteúdo aqui sobre AVC. Enfermidade essa que é bem comum de você tratar no dia a dia. Antes era uma enfermidade assim que, apesar de não estar nos protocolos ainda, isso muito relatado, mas era uma enfermidade onde você tinha uma associação muito grande com a idade, mas hoje já está ficando meio de lado isso aí. A gente já tem um acometimento até significativo em pacientes jovens, tá? E a tendência tá vindo aí, parece que a crescer esse dado devido às complicações pós-Covid, né? Devido a esses fatores coagulativos intravasculares aí de forma disseminada e um valor elevado de fibrinogênio, alterações de dedímero. Então acaba que essa estatística aumenta também de acordo durante a fase de recuperação dessa situação. Por isso que a gente faz uma anticoagulação muito boa nesses pacientes que estão ainda ali sobre esse quadro de recuperação da Covid-19, tá? Você faz anticoagulação com rivaroxabana, com varfarina, e alguns pacientes você faz até enoxaparina, né, subcutânea ali. Prescreve ali de 5 a 7 viais subcutâneos, né, um por dia, para fazer uma anticoagulação razoável nesses pacientes. Esses pacientes tendem a cursar com fenômenos tromboembólicos mesmo, tá? O negócio não perdoa não, ok? Vamos lá então, falando então do AVC especificamente, né? A gente fala de enfermidades que têm um início abrupto. AVC, AVE, beleza? A gente tem essas nomenclaturas, né? Acidente vascular encefálico, a gente vai trabalhar bastante. AVC, quem fala muito é a galera das antigas. Então, você tem acometimentos súbitos, né? Abruptos, com sequelas, com danos neurológicos ocasionados por falha na circulação cerebral, tá? Ou também você pode falar por anormalidade na circulação cerebral. Falamos aí de duas classificações ali, entre onde você tem um baixo fluxo associado, que você fala de acidente vascular encefálico isquêmico, e o evento hemorrágico, né? O evento isquêmico é quando você tem um bloqueio intravascular, e esse bloqueio dana ali a circulação de determinada área cerebral, né? Então você tem uma necrose de tecido cerebral por uma hipóxia local, ok? Ou você tem aquele fenômeno hemorrágico mesmo, que é quando ocorre uma ruptura. Geralmente esse vaso que rompeu, ele já estava previamente aneurismado, né? Ele já estava previamente dissecado, bem fragilizado. Então, durante uma crise hipertensiva, um pico hipertensivo aí do paciente, esse aneurisma ele se rompe e extravasa. Beleza? Então, existem situações que podem te confundir com clínica de AVC também. A gente vai ver aqui na frente como diagnóstico diferencial, mas eu vou citar já como o ataque transitório isquêmico, tá? Ou também o paciente que tem afetação, aquele paciente que tem afetação de carótida, tá? O paciente que tem estenose de carótida, que tem aterosclerose, placa aterosclerótica em carótida. Então esse paciente é aquele paciente que muitas vezes pode cursar também com fenômenos ali neurológicos, às vezes similar a de um ataque transitório isquêmico ou do AVC também, tá? O que vai definir isso daí é tudo a tomografia, o exame tomográfico, né? O que vai ser o seu
padrão de descarte muitas vezes ali. Bom, como eu falei mesmo ali, citei as carótidas, né? As carótidas internas e as artérias vertebrais, tá? É por onde vai chegar esse suprimento, vai chegar esse fluxo sanguíneo adequado pro parênquima cerebral ali. E o fluxo cerebral total, ele representa uma taxa considerável. Ele puxa ali em torno de 15 a 20% do débito cardíaco total, né, produzido ali pela bomba. Então, consequentemente, acaba sendo uma taxa muito alta. Então, quando você tem uma hipovolemia, o paciente tende a fazer uma sintomatologia neurológica um pouco mais acentuada, né? E ele utiliza aproximadamente 10% da glicose do sangue. É o que a gente costuma dizer aqui. Sangue glicose e oxigênio, né? Significa cérebro. É aquele caso do paciente em parada cardiorrespiratória. O paciente em parada cardiorrespiratória, ele fica muito tempo ali sem receber um atendimento, né? E durante as compressões, são as compressões que asseguram essa circulação de uma forma mais devida possível para o cérebro, para que você diminua as chances de lesão cerebral se esse paciente retornar. No caso da parada cardiorrespiratória, a cada minuto que passa esse paciente sem atendimento, ele perde 10% da chance de sobrevida. E também, muitas vezes, quando esse paciente tende a voltar desse estado de parada cardiorrespiratória, o paciente volta com sequelas neurológicas, muitas vezes irreversíveis, devido ao tempo de atendimento. Tá? Se a compressão foi mal feita, se o início da compressão demorou muito, tá? Isso assegura, de uma forma indireta, a circulação, um fluxo sanguíneo cerebral. Tá? Ele tenta, e por isso que a compressão ela é priorizada para tentar fazer o coração ali indiretamente mandar esse sangue ali pro corpo afora ali, tá? E o cérebro é um dos principais órgãos aí que, se não o que mais vai sofrer durante a PCR, ok? E o paciente hipoglicêmico também. O paciente hipoglicêmico, muitas vezes, dependendo a crise hipoglicêmica ou estágio de choque hipoglicêmico que esse paciente chega, ele vai cursar com lesões cerebrais e irreversíveis, tá? Experiência própria. Uma vez eu atendi um paciente que chegou no PS com a glicose de 40, uma glicemia de 40. O paciente chocadaço mesmo, o paciente chegou já azul. O paciente era paciente diabético, diabético tipo 1. Ingeriu muita bebida alcoólica. Nesse negócio de ingerir bebida alcoólica, ele fez um pico hipoglicêmico, desmaiou, vomitou e broncoaspirou todo aquele conteúdo alcoólico para dentro do pulmão. Então o paciente ficou ali em torno de 10 minutos naquele estágio hipoglicêmico até alguém chegar em casa e achar ele. E esse tempo foi o suficiente para ele ter lesões cerebrais irreversíveis, tá? Ele vegeta. Tá? O paciente perdeu totalmente a movimentação voluntária, ele perdeu mesmo, o paciente vegeta, tá? Porque o paciente ficou muito tempo hipoglicêmico, então oxigênio e glicose é cérebro, beleza? Por isso que muitas vezes o paciente hipoglicêmico, aquele paciente que já está tendo afetação neurológica, que já está rebaixando, você faz ali a grosso modo aí, quem tá na área, aquela bomba de glicose ali para subir o mais rápido possível, ok? E quando você fala da vasculatura cerebral ali, que vai nutrir, você cita o círculo, né? Ou o polígono de Willis, beleza? O polígono de Willis nada mais é formado do que pela artéria, ó, artéria cerebral anterior, tá? Anterior e posterior, beleza? Anterior, posterior e média. Você tem a artéria comunicante. Comunicante por quê? Porque ele comunica uma com a outra aqui, ó, tá? Facinho. Não vou cobrar de vocês não, mas é pra gente ter um embasamento anatômico maior para falar da patologia, tá? Como temos a comunicante anterior. Se eu tenho comunicante anterior, é porque eu tenho comunicante posterior também. Beleza?
Comunicante posterior tá aqui, ó. Tá do lado da artéria cerebral posterior e da artéria cerebral média, ok? Eu tenho ali a basilar, beleza? A artéria basilar e a artéria cerebelar anterior, beleza? Anterior só não, tá? É a artéria cerebelar inferior anterior e a artéria vertebral, bem aqui embaixo, tá ok? Quando a gente fala de acidente de trânsito e daquele famoso efeito que se chama efeito chicote, que entra naquele embasamento do mecanismo de aceleração e desaceleração no impacto do trauma, então aquele ricochete do pescoço para frente e para trás ou para os lados devido ao impacto lateral, muitos pacientes você tem a ruptura dessas artérias vertebrais, tá bom? Você tem ali uma distração, beleza? Ali de C1, C2 e C3, e às vezes você pode ter a ruptura de uma dessas artérias vertebrais aí, ok? Dúvida, gente? De boa? Vamos lá então, falar de isquemia. A isquemia a gente já sabe, né? Desde lá da anatomia patológica, que é uma redução do suprimento de oxigênio, né? Então você tem uma redução ali do fluxo sanguíneo que está chegando, automaticamente vai faltar oxigênio e vai faltar glicose, tá? O resultado final disso daí é o infarto, né? O infarto é aquela área de necrose, aquela área que vai começar a necrosar, vai começar a morrer por falta de oxigênio e glicose, beleza? Pode ser uma lesão temporária reversível ou um infarto extenso. Vai depender se essa oclusão for focal ou se essa oclusão for de uma forma regional ali, beleza? Quando eu falo de lesão focal, é aquela lesão que oclui a vasculatura de determinada área só, tá? Uma embolia, um fenômeno tromboembólico, deslocou um trombo lá do membro inferior, lá um exemplo, durante uma punção, esse trombo vai vir rodando, vai trancar ali, um exemplo, uma saída ali do polígono de Willis, beleza? Ou pode ser global. Quando eu falo global, tá? Isquemia global, eu não tenho fenômeno tromboembólico associado de forma direta. Quando eu falar global, eu tenho a falha lá na bomba, tá? A bomba está jogando sangue de uma forma deficiente para geral, para todo mundo. Está jogando sangue, está mandando sangue de uma forma deficiente para cérebro, para rinha, para todo mundo, tá? Isso causa hipóxia, né? Que é uma disfunção, beleza? A hipóxia não chega a ser uma lesão cerebral irreversível. A lesão vai surgir a partir da hipóxia, ok? Complicações, o infarto cerebral, né? Região que já necrosou ali. A própria autólise cerebral, a autodestruição daquelas células, a desmielinização, há uma ruptura, há uma destruição ali da substância branca, degrada muita bainha de mielina também, então você tem uma má comunicância ali interneuronal também, beleza? E quando eu tenho uma duração sintomatológica, geralmente maior a 2 horas, eu tenho ali já instaurado um infarto cerebral de uma extensão maior, tá bom? Vai depender do tempo de atendimento do paciente, tá? Os leucócitos, os próprios leucócitos podem fazer uma oclusão vascular, né?
também podem fazer uma lesão vascular de forma citotóxica. Bom, a hemorragia, sangramento, né? Ele pode ser prévio já a um aneurisma que já estava para romper, uma dissecção que já estava ali, já por um fio para romper, beleza? E quando esse sangramento ele é subaracnoide, tá? Quando ele é subaracnoide, o paciente pode cursar com meningite química e com episódios de vasoespasmo, beleza? É bem característica de hemorragia subaracnoide. O paciente cursar com meningite. Já quando o sangramento ele é dentro do parênquima mesmo, ele é intraparenquimatoso, geralmente é benigno, beleza? Como assim geralmente é benigno? O paciente tende a ter um prognóstico um pouco melhor, tá? A chance desse paciente se recuperar pode ser maior, pode ser melhor, claro, vai depender do paciente, beleza? Comorbidade associada, hábitos, estilo de vida e tal. O paciente vai fazer uma boa aderência ao tratamento ou não, tá ok? Vamos lá. Quando eu tenho um derrame sanguíneo, derrame de sangue mesmo, esse sangue ele é extravasado no parênquima, tá? Pode aumentar o volume cerebral. Como assim? Vai edemaciar o cérebro vai inchar, né? Vai fazer um edema cerebral. E, consequentemente, aumenta a pressão intracraniana. Aqui é aquele paciente que você vai levar no sapatinho. É aquele paciente que você vai ficar de olho em toda a sintomatologia dele. Porque apesar de ser um prognóstico melhor de recuperação, acaba que sendo um paciente delicado ali nas primeiras 24, primeiras 48 horas. Porque às vezes pode ser que você tenha que fazer uma craniotomia de descompressão no teu paciente. Vai ali e tira um pedaço da calota craniana ali para descomprimir o parênquima. Tá, isso aqui já manda para o serviço de neuro lá, o neurocirurgião ele vai se virar, beleza? Esse evento aqui, quando eu tenho um evento sangrante assim, um evento hemorrágico, geralmente eu tenho um evento associado à hipertensão arterial sistêmica, né? Então eu tenho uma ativação da matriz das metalaproteinase na parede do vaso e acontece o que? Como essa pressão arterial ela tá alta ali, quase direto, eu começo a ter uma degradação de uma forma gradativa da parede do vaso, tá? Até chegar uma hora que esse vaso vai fazer um aneurisma, ele vai dissecar e vai romper. Tranquilo? Então, a hemorragia ela subaracnoide, bem por baixo ali da membrana, tá? E intracerebral ou intraparenquimatosa, era dentro do cérebro mesmo. Beleza? Já o edema a gente falou bastante de edema lá em anatomia patológica, quando você tem aquela extravasação de líquido pro interstício, pro próprio tecido, ou ele pode ser tanto pro tecido ou pode ser o próprio edema da própria célula, né? A célula ela aumenta a permeabilidade ali e acaba que vira um edema citotóxico, porque a célula está edemaciando, a célula está inchando, beleza? Quando eu tenho esse edema intersticial, esse edema costuma ser vasogênico. Eu começo a ter ali é o mesmo mecanismo da inflamação, é bem similar. Porque eu começo aqui a ter aparecimento de uma possível vasogênese. A formação de microvasos no local que está edemaciado. Então isso tende a piorar o prognóstico do paciente depois do evento, tá? Durante ali o processo de recuperação, beleza? Já esse edema, ele pode me causar um sério problema também, falando de
de aumento de pressão intracraniana, porque pode levar o meu órgão, né, o cérebro, a herniar pelos hemisférios cerebrais, pelo forame magno. Beleza? Aumenta tanto a pressão intracerebral que começa a herniar mesmo. O cerebelo começa a ser projetado ali para baixo pelo forame magno. Beleza? E essa clínica, essa projeção, essa edemaciação do próprio órgão ali sendo comprimido, exprimido ali na parede do crânio, obviamente vai fazer o paciente cursar já com uma desregulação cardiovascular. Tá? Então você vai começar também a ter uma falha da bomba, vai alterar a drive respiratória do paciente. Esse paciente já é aquele paciente que tem sintoma neurológico já bem exacerbado, ele já tem anisocoria, é aquele paciente que já tem um rebaixamento da escala de coma de Glasgow, ele tem pupila ali, eu falei da anisocoria, ele tem pupila contraída e pupila dilatada, ele tem pupila fotorreagente de um lado, do outro lado a pupila não tem fotorreatividade nenhuma, beleza? E essa pressão intracraniana, ela tende a chegar a um pico máximo e estagnar para depois ela melhorar. É por isso que o paciente que vai para UTI neurológica, aquele paciente que é um paciente vítima de trauma, ou esse paciente vítima de AVE hemorrágico, o povo fala assim, as primeiras 72 horas é o que vão dizer sobre o prognóstico, né? Tem intensivista que fala, as primeiras 72 horas são as horas definitivas ali do quadro desse paciente, porque é onde essa pressão intracraniana ela vai chegar no pico, vai estagnar ali, para depois o cérebro começar a desinchar, beleza? Isso aqui não tem medicação que breca isso daqui não, isso aqui, essa faixa de 72 horas é de lei mesmo, é o próprio curso do edema cerebral, é o próprio curso da enfermidade, da hemorragia intraparenquimatosa, então vai chegar um pico de 72 horas e tende a melhorar, beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo, né? Meio complexo, mas vai indo. Vamos lá. Como que eu observo o edema na tomografia do meu paciente neurológico? O que eu costumo falar é o seguinte, no edema você tem um apagamento, um borramento dos sulcos cerebrais. Você olha a tomografia e aonde está edemaciado está liso. Você não consegue observar sulco cerebral. O exemplo daqui, ó. Essa região está edemaciada. Então você tem um desvio de hemisfério, tá? Você tem um desvio do eixo cerebral, apagamento ventricular, tá? Você tem aqui, ó, um borramento do sulco cerebral. Você não consegue ver sulco nenhum, ó. Tranquilo? Então, essa é a característica do edema cerebral. Um borramento dos sulcos cerebrais. Tá? Vamos lá, então. Já adentrado aqui no AVE isquêmico. Isquêmico é quando tem uma insuficiência no fluxo, né? Não tem hemorragia, não tem ruptura, não tem fenômeno mecânico associado ali. Só que eu tenho ali uma diferencinha, que ele pode ser ou um AVC mesmo, um AVE, ou um ataque transitório isquêmico. Um ataque isquêmico transitório, tá? Dependente da ordem da sigla, cada lugar às vezes fala de uma forma. No ataque isquêmico transitório, a sintomatologia neurológica do meu paciente, a deficiência neurológica, elas tendem a se solucionar com menos de 24 horas de evolução. Beleza? Como assim? Pode ser um vasoespasmo, pode ser um trombo que ocluiu alguma região lá e depois esse trombo despedaçou, desgarrou e foi embora. Beleza? Então,
o paciente regride na sintomatologia neurológica, ele melhora com 24 horas de internação. Tá? No outro dia o paciente está de boa. Pode ser então devido a um evento tromboembólico ou pode ser uma falha de pequenos vasos, beleza? Ou uma falha de pequenas, falha de lacunas cerebrais, beleza? Devido à própria anatomia mesmo, à má formação do vaso, tranquilo? Quando eu falo desse evento tromboembólico, eu tenho uma associação maior a todos os pacientes que são acometidos por essa clínica. Eu tenho aproximadamente 65% de todos os AVCs, de todos os AVS, como eventos tromboembólicos. Tranquilo? Então, esse trombo ele pode ser gerado lá numa artéria de médio calibre ou de grande calibre e se espedaçar, vem ali rodando ali pela circulação até tapar uma circulação, uma veia, uma artéria ali de um calibre mais fino. Tranquilo? Veia não, artéria, né? Que leva oxigênio e glicose é veia. É artéria. Vamos lá. O trombo, como vocês já devem ter visto também em outras matérias, em outras situações, pode ser uma oclusão desde parcial até uma oclusão total, tá? Quando eu tenho essa obstrução parcial, fica ali ainda 50%, 60% do vaso pérvio. Quando eu tenho uma oclusão total, ocluiu, não está passando praticamente nada de fluxo para frente. Tranquilo? Vamos lá. Já aquele evento que a gente falou, que é o evento isquêmico de pequenos vasos ou de lacunas, né? Que a gente está falando ali de oclusões arteriolares, vasos de pequeno tamanho acometidos, são aproximadamente 20% dos AVCs no total ali que chega para atendimento, tá? O AVE hemorrágico, pessoal, ele é menos comum, tá? O acometimento por AVE hemorrágico é menor do que o acometimento por AVE isquêmico. Isquêmico acontece mais, tranquilo? Então eu tenho ali associado a esse AVC isquêmico de pequenos vasos anormalidades vasculares, tranquilo? A migração ali de pequenos êmbolos, lesão histológica do tipo lipohialinose no vaso, tá? Então degradação da própria parede do vaso. E depende do quadro. Isso vai ter uma flutuação sintomatológica muito variável. Tá? Tem paciente que chega com a clínica mais severa, tem paciente que chega com a clínica mais branda. O que acontece aqui? O AVC isquêmico, o AVE isquêmico, ele é aquele evento cerebrovascular que não acorda o paciente à noite. Então, muitas vezes o paciente tem isso daí de madrugada, por volta de 2, 3 horas da manhã. Há estudos que falam que não estudei a fundo esse protocolo neurológico, que esse acometimento tem ali por volta ali de 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, tá? O que acontece? Esse paciente simplesmente ele acorda, vai levantar da cama e tá com um lado ali hemiparesiado, tá com um lado hemiplegiado, tá com desvio de comissura labial, pitose palpebral e não sabe o que tá acontecendo, tá? Ele tô estranho, beleza? O evento hemorrágico, como ele cursa muitas vezes com aquela edemaciação cerebral, com o aumento da pressão intracraniana, o paciente às vezes acorda pela cefaleia, acorda pela dor de cabeça. Beleza?
O paciente acorda pela dor de cabeça, acorda com vômito, vômito de projeção, vômito em projétil, que é aquele vômito central, característico de hipertensão intracraniana, aquele vômito de jato, sem precedência de ânsia. O paciente não refere ânsia, ele abre a boca e vomita. Tá? Então, é uma clínica que desperta o paciente. O AVC isquêmico, não. O paciente tem isso daí de madrugada, na hora que ele vai levantar da cama, ele tá tudo paralisado. Beleza? Então, há uma flutuação sintomatológica variável desde o acometimento, desde o horário, desde o tempo de atendimento. Tranquilo? Se esse evento ele cessa em até 2 horas, ali dentro das primeiras 24 horas, eu posso citar como um vasoespasmo. Eu posso categorizar como um ataque isquêmico transitório, tá? Claro, eu vou tomografar o meu paciente antes de diagnosticar isso daí. E essa deficiência, né, essa paralisia, essa sintomatologia, ela vai chegar a um platô ou ela vai aumentar. Doutor, platô, o que é isso? Platô é aquela fase de repouso, aquela fase que vai chegar ali e vai estagnar. Tranquilo? Já quando eu tenho essa clínica que está persistindo por mais de 2 horas, eu já começo a pensar em uma degradação e uma destruição tecidual um pouco maior. Tranquilo? Então, esse acometimento pode ser completo. Como assim completo? Determinada área que é irrigada por uma daquelas artérias vai parar, vai necrosar. Ou pode ser incompleto, tá? Devido a um baixo fluxo, aquela artéria ocluiu um pouquinho mais para frente, beleza? Lá numa raminha terminal daquela vai degradar só aquela parte. Vamos lá, causas de AVC isquêmico. Tenho ali causas ateroscleróticas, que aí vão entrar ali na subdivisão tromboses murais, ulceração dessas placas ateroscleróticas, a própria hemorragia, tá? Pode estar associada aí também. E tudo vai depender do tanto que ocluiu, vai depender do tamanho da oclusão, do tamanho da luz do vaso que ainda ficou preservada. Beleza? Essa embolia ela pode ser de origem cardíaca. Tem paciente que cursa com fenômenos arrítmicos. O paciente cursa ali com episódio de arritmia, né? Com um ataque cardíaco supraventricular, com um ataque cardíaco ventricular, e esse paciente foi cardiovertido, e depois de 1 semana o paciente chega com a clínica de AVC. Beleza? E eu sei então que esse trombo ele desgrudou, foi lá de dentro da câmara, tá? É uma embolia de origem cardíaca. Isso eu falo por estudos, porque não tem como eu fazer um exame para falar assim, não, esse êmbolo veio de tal lugar, tá? Então você, pela história clínica, ali, pelo passado, pelo histórico patológico do paciente, você já pode prever qual que foi a causa de onde veio esse êmbolo. Beleza? O trombo mural é muito comum aparecer no paciente pós-infartado. Beleza? Aquele paciente que cursa ali com insuficiência cardíaca grave, tá? Paciente que sofreu embolização. Ou a própria COVID, né? Que faz a coagulação intravascular disseminada. Então a gente fala ali daquela chuva de êmbolos. O paciente começa a ter uma formação de trombo disseminada aí, né? Para tudo quanto é lado. Cardiopatias valvares, beleza? O paciente que tem problema de válvula, lá, distúrbio valvar, também pode ter um acometimento de AVC, beleza? Então tem associado ali embolia sistêmica, quando eu falo de principalmente estenose mitral, né? Que é onde eu tenho uma abertura, eu tenho um enrijecimento da válvula, ou pela própria endocardite infecciosa, ela pode ser aguda ou ainda está na fase subaguda.
A própria cardiopatia reumática, né? Aquele paciente com febre reumática, beleza? A arritmia, que a gente citou lá atrás, né? A fibrilação atrial também, esqueci de falar para vocês, beleza? Cursa aproximadamente 15% dos AVCs isquêmicos, tá? A fibrilação atrial também aumenta a embolia por trombos murais atriais. O risco aumenta no paciente hipertenso, beleza? E a embolia paradoxal. Essa embolia paradoxal, eu tenho ali êmbolo de origem venosa, tá? Esse êmbolo, mas o êmbolo tá na veia, como é que ele vai passar para a artéria lá? Naquele paciente que tem uma disfunção de septo, beleza? Aquele paciente tem o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito comunicante, tá? Ele tem uma disfunção septal ali, esse trômbulo passa para a corrente arterial, para a corrente sanguínea arterial, beleza? Tranquilo, pessoal? De boa?